Amém? Por favor, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículos de 1 a 3. Então, meu tema é esse aqui, a importância do descanso na vida cristã. Gênesis capítulo 2, lá no início da Bíblia, não tem jeito de errar não. Versículo de 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Irmãos, eu vou falar sobre descanso na vida cristã, mas preste atenção, eu não sou adventista do sétimo dia não, tá bom? Já quero falar de cara. Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos, o quarto mandamento, Êxodo 20, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Finalmente, Novo Testamento, Marcos, capítulo 2, versículo 27. Marcos 2, 27. E acrescentou Jesus: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Amém? Podemos sentar. Irmãos, como eu disse, para que haja renovo é necessário haver descanso. Portanto, nessa manhã eu gostaria de falar sobre o princípio bíblico. Não quero falar sobre o sábado, eu quero falar sobre o princípio bíblico do descanso e da importância do descanso na vida cristã. Primeiro ponto, o descanso é um princípio divino. Nós acabamos de ler em Gênesis capítulo 2 que após Deus criar os céus, a terra e tudo o que neles há, Deus descansou no sétimo dia, abençoou esse dia e o santificou, o dia do descanso. E Deus fez coisas tremendas nos 6 dias da criação. No primeiro dia, criou a luz e fez separação entre a luz e as trevas. No segundo dia, a atmosfera do nosso planeta. No terceiro dia, fez surgir a terra e todo tipo de árvores e plantas. No quarto dia, fez aparecer o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, criou os animais marinhos e os pássaros. E no sexto dia, criou os animais terrestres e o homem. Deus poderia ter escolhido e santificado qualquer um desses 6 dias, mas Ele escolheu e santificou o sétimo dia, o dia em que Ele não fez obra nenhuma, mas parou de trabalhar e contemplou toda a obra que as suas mãos tinham feitas. Mas, irmãos, será que Deus descansou porque Ele ficou cansado? Com certeza não, pois Deus ele é todo poderoso. Isaías 40, 28. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fatiga? Deus não se cansa. Por que Ele descansou, então? Deus não descansou porque ficou cansado, mas descansou no sétimo dia e o santificou para ensinar às suas criaturas um princípio importantíssimo, o princípio do descanso. Portanto, o sábado não foi estabelecido por causa de Deus. Deus não precisava descansar. O sábado foi estabelecido por causa do homem. E foi exatamente isso que o Senhor Jesus nos disse. Nós lemos Marcos 2, 27. O sábado foi criado por causa do homem. E assim como foi Deus que estabeleceu o casamento em Gênesis 2, o casamento não foi uma ideia humana, mas foi uma ideia divina. Foi Deus também que estabeleceu a questão do descanso para a sua criação e para as suas criaturas. Portanto, o descanso para o homem não é uma ideia, o descanso não é uma ideia humana, mas um princípio divino.
Segundo ponto, a importância do descanso. O primeiro que descansou foi Deus. E acabamos de ver que Deus descansou não por causa de si mesmo, mas para servir de exemplo para o homem, pois nós, seres humanos, nós aprendemos mais através do exemplo do que através das palavras, dos mandamentos. Não adianta um pai falar para o seu filho, não menta, meu filho. Se o pai mente, a criança ela vai ver aquilo e vai falar. Ela não vai falar porque ela não sabe, não conhece essa palavra, mas vai achar uma coisa estranha, isso é uma hipocrisia. Tá? Então nós somos ensinados mais pelo exemplo do que pelo mandamento. Então Deus descansou para ser um exemplo para o homem. E quando o homem viu Deus descansando, ou seja, parando de fazer a sua obra um dia inteiro, sem nenhum ato criador da parte de Deus, mas apenas quietude e repouso, isso causou um grande impacto na alma do homem. E desta forma Deus ensinou ao homem a importância do descanso. Mas há uma diferença básica entre o descanso do Criador e o descanso da criatura. Deus primeiro trabalha e depois descansa, mas o homem primeiro descansa para depois trabalhar. Para Deus, o descanso aconteceu após ele trabalhar 6 dias, mas para o homem, o descanso aconteceu logo após ele ser criado, porque o homem foi criado no 6º dia. E essa questão do descanso é tão importante para a vida humana, que quando Deus criou o homem, a primeira coisa que o ser humano experimentou foi o descanso. Lembre-se de que o homem foi criado no 6º dia, e no 7º dia, o sábado do descanso, o dia em que Deus abençoou e santificou. Irmãos, o descanso é uma bênção, e ele é santificado por Deus. Isso significa que para o homem, o seu primeiro dia de vida foi um dia de descanso. Há uma piadinha que diz que quando Adão foi criado, ele chegou para Deus e perguntou: Deus, e agora, o que eu vou fazer? E Deus respondeu: Adão, você é um cara sortudo, você nasceu na véspera de um feriado. Já pensou? Adão foi criado na véspera de um feriado, e o primeiro dia de Adão foi descanso. Voltando a falar sério, irmãos, somente após o homem descansar, Gênesis capítulo 2, versículo 3, é que Deus lhe deu a ordem de trabalhar, cuidar e cultivar o jardim. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Então, primeiro, Deus ordenou o descanso, depois Deus ordenou o trabalho. Irmãos, essa sequência é muito importante e significativa. Para a sua criação, Deus estabelece o descanso como prioridade, vindo mesmo antes do trabalho. E se você prestar atenção no relato da criação, o dia sempre começa com descanso. Gênesis 1:5, houve tarde e manhã o primeiro dia. Gênesis 1:8, houve tarde e manhã o segundo dia. Gênesis 1:13, houve tarde e manhã o terceiro dia. Houve tarde e manhã o 4º dia, o 5º dia, o 6º dia. Observe a ordem. Para o judeu, o dia começa às 6 horas da tarde. Começa com descanso, com repouso. E aí tem a noite, e aí o dia chega e ele trabalha. Primeiro a noite, o descanso, e depois o dia, o trabalho. E para o homem, Deus primeiro ordena o descanso, e depois ele ordena o trabalho. Irmãos e irmãs, o descanso é algo tão importante que não somente o homem, mas até os animais e a terra precisam descansar. Êxodo 23:12, 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Gente, Deus se preocupa com os animais. E esse dia do descanso do homem, também os animais deveriam descansar. E não só o homem e os animais, mas a própria terra, ou seja, toda a criação. Levítico 25:4. Porém, no 7º ano haverá sábado descanso solene para a terra. Um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo, na tua seara não cegarás, e as uvas da tua vinha não
podarás, nem colherás. Ano de descanso solene será para a terra. Irmãos, o descanso é tão importante que Deus incluiu o descanso nos 10 mandamentos. Imagina, os judeus dizem que na lei de Moisés há aproximadamente 520 mandamentos. Deus escolheu os 10 mais importantes. E dentre os 10 ele colocou o descanso no meio desses mais do que os 500. O descanso está lá. Esse é o 4º mandamento, Êxodo capítulo 20, versículos de 8 a 10. Lembra do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás a tua obra, mas o 7º dia é sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem tua... Gente, é o 4º mandamento, antes de honrar pai e mãe, antes de não matarás, não furtarás, não adulterarás, sábado, descanso. Isso é muito significativo, irmãos. Portanto, o descanso no plano de Deus é algo fundamental. Em primeiro lugar, Deus mesmo deu o exemplo. Ele foi o primeiro que descansou. Em segundo lugar, Deus estabeleceu em sua criação que o descanso viria antes do trabalho. Em terceiro lugar, Deus ordena o homem descansar e santificar, valorizar, priorizar o dia de descanso. Quarto lugar, Deus estabelece o descanso inclusive para todas as criaturas vivas e para a terra. E, finalmente, irmãos, Deus coloca o descanso entre os 10 mandamentos mais importantes na vida do ser humano. A importância do descanso. Terceiro, por que precisamos descansar? Irmãos, é incrível que se faça essa pergunta. Alguns não fazem isso verbalmente, mas com as suas atitudes, eles questionam o propósito e o valor do descanso. No mundo veloz e competitivo de hoje, parece que a palavra descanso é sinônimo de preguiça, de fraqueza e de irresponsabilidade. Não, irmãos. Vamos tentar responder essa pergunta, por que precisamos descansar? Em primeiro lugar, nós precisamos descansar porque Deus ordena, é uma ordem divina. E tudo que Deus ordena é proveitoso para o homem, pois a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Em segundo lugar, nós precisamos descansar porque não somos super-homens. Apesar de muitas vezes nós não estarmos cientes disso, nós temos muitas limitações e somos muito frágeis. Salmo 103, 13, diz o salmista, porque ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Infelizmente, irmãos, muitas vezes nós somente reconhecemos que somos frágeis, limitados, quando nós caímos doente de cama. Aí você vê quão frágil você é. Você acha que você é forte, você vai na academia, você enfrenta muita coisa, mas deixa vir um vírusinho na sua vida, você vai ver que você não aguenta. Nós somos muito frágeis, muito limitados. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Irmãos, nós precisamos de descanso, porque se nós não descansarmos, nós vamos ficar exaustos, esgotados e não iremos longe em nossa vida, não. Em terceiro lugar, nós precisamos descansar porque esse é o ritmo normal da vida. Nós precisamos entender que a nossa vida é composta de vários tipos de experiências que se opõem e se completam. Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para tudo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. E eu vou acrescentar mais algo aqui. Há tempo de trabalhar e há tempo de descansar. Nós precisamos compreender que a nossa vida, ela
precisa ter esses dois opostos, porque senão ela fica desequilibrada. Nós precisamos tanto fazer uma coisa quanto outra coisa. Elas se contrastam e se completam. E esse é o equilíbrio da vida, irmãos. Quarto lugar, precisamos descansar porque desta forma trabalharemos melhor e com mais eficiência. Preste atenção. Se nós não soubermos descansar com intensidade, nós não vamos conseguir trabalhar com diligência. A nossa eficiência, a nossa produtividade depende do descanso. E a maneira como descansamos define a maneira como vivemos e trabalhamos. Se você descansar bem, você vai produzir ao máximo. Quarto ponto. Por que nós não descansamos então? Se o descanso é um princípio divino e é fundamental para a vida humana, nós precisamos parar e perguntar por que nós desprezamos tanto o descanso? Ou colocando em outras palavras, por que nós trabalhamos tanto? Um conceito define isso: por causa do pecado, a nossa percepção e compreensão de nós mesmos e da vida foi distorcido. É o pecado que distorce todas as coisas, é por isso que nós não compreendemos esse princípio do descanso. E eu quero citar aqui vários motivos pelos quais nós não descansamos. Talvez algum encaixe na sua vida. Preste atenção. Primeiro, nós vivemos inseridos em um sistema maligno que não respeita os princípios de Deus e procura de todas as formas nos escravizar, nos desgastar, nos consumir e nos destruir. Nós vivemos em um mundo que está contra Deus e esse mundo quer nos destruir. Então é por isso que o mundo diz: você não precisa descansar, você tem que trabalhar, 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 trabalhar. Há empresas, principalmente multinacionais, que remuneram muito bem os seus funcionários, mas levam eles a trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Trabalhar em função de metas e desempenho, e até durante as férias essas pessoas precisam estar conectadas e disponíveis. Irmãos, nós vivemos em um sistema maligno. E as empresas, algumas pagam bem, mas te espremem até a última gota. E daqui a um tempo, acabou, você está acabado. Segundo lugar, nós não descansamos por medo e insegurança do futuro, porque nós não confiamos em Deus quanto ao dia de amanhã. Nós trabalhamos sem parar e não permitimos relaxar. Desta maneira, nós somos guiados e dirigidos pelo medo e não por Deus. Preste atenção, tem pessoas que não descansam porque têm medo. E o dia de amanhã, o que vai acontecer? Ai meu Deus, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ajuntar. E a sua vida, ela passa a ser dirigida pelo medo e não pelos princípios de Deus. Terceiro lugar, nós não descansamos devido ao sentimento de culpa. Nós pensamos assim: mas está errado ficar sem fazer nada. Eu deveria estar produzindo algo. Este sentimento de culpa, gente, não procede, não vem de Deus, vem do nosso adversário. E nós precisamos resistir a esse sentimento de culpa quando nós descansamos. Quarto lugar, nós não descansamos com receio da opinião dos outros. O que as pessoas vão falar de mim? Vão falar que eu sou preguiçoso, vão falar que eu sou vagabundo. Não, eu tenho que sempre estar fazendo alguma coisa, porque o que os outros vão achar de mim? Ou seja, nós vivemos em função dos outros. Quinto, nós não descansamos porque acreditamos em mentiras e paradigmas deste mundo. Por exemplo, tempo é dinheiro. Mentira! Mentira, irmãos. Onde está escrito isso na Bíblia? Tempo é o Deus que Deus nos deu para viver segundo as orientações e os princípios dele. E Deus não nos ama só porque nós fazemos algo, Ele nos ama por quem nós somos. Isso é uma maravilha, irmãos. Outro exemplo: o seu valor depende da sua produtividade. Mentira! Deus nos valoriza pelo que nós somos, não por aquilo que nós fazemos ou podemos fazer por Ele.
Sexto, nós não descansamos e trabalhamos sem parar por causa da idolatria ao dinheiro. Nós achamos que nunca temos o suficiente, sempre precisamos ter mais e mais. Então você trabalha para juntar dinheiro, e aí depois que você junta bastante dinheiro, você fica doente porque você trabalhou demais e usa o dinheiro para pagar o hospital, o remédio e os médicos. Isso é vida, irmãos? Não, não é. Nós temos o dinheiro como uma idolatria, nós queremos ter mais. Eu não posso parar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro. Não, irmãos. Cuidado, a Bíblia diz que o dinheiro é um Deus, Mamon, que compete com o verdadeiro Deus pelo nosso tempo e pelo nosso coração. 7, nós não descansamos por puro vício ao trabalho. Você sabe que nós podemos trabalhar tanto a ponto de ficar viciado em trabalho? Há uma expressão em inglês que é o seguinte, workaholics. Você está embriagado de trabalho. Em vez de você ser dependente do álcool, você é dependente do trabalho. Workaholic. Quem já ouviu falar essa expressão? Tem em português essa expressão? Não, né? É vício em trabalho. Tem pessoas que não sabem descansar, não conseguem usufruir das suas férias. No primeiro, segundo dia de férias, não, mas eu não estou fazendo nada, eu vou voltar a trabalhar. As pessoas desaprendem. Elas estão viciadas em trabalho. Elas desaprendem o que significa viver sem trabalhar, e se param de trabalhar por qualquer motivo, entram em colapso. Eu conheço gente assim, que tira férias, mas uma semana depois já voltou. Ele não sabe usufruir, ele não sabe aproveitar esse tempo de descanso. Irmãos, o trabalho se torna o principal propósito das nossas vidas. E essas pessoas, quando elas perdem o emprego, a posição na empresa, a vida delas perde o sentido. E elas entram em depressão. O trabalho e a vida para elas é uma coisa só. Eu fui demitido e agora minha vida não tem sentido. O que eu vou fazer? Irmãos, que coisa maligna. Esse é um vício como qualquer outro, pois quando se retira o ingrediente a que estão dependentes, eles sofrem da chamada síndrome da abstinência. Oitavo ponto, alguns trabalham sem parar como forma de fuga, para não enfrentar os problemas, para não estar junto com a esposa, com o marido e com os filhos. E lá em casa é muito complicado, é muito problema, deixa eu trabalhar aqui, deixa eu fazer hora extra aqui. Ou então para fugir de si mesmo, do vazio da vida. 9, outros não descansam e trabalham sem parar porque não creem no cuidado e na provisão de Deus. Isso é pura falta de fé. Isso é incredulidade. Mas a palavra de Deus nos diz claramente que a nossa subsistência não depende da força do nosso braço, mas de Deus. Preste atenção nesse salmo. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Preste atenção agora. Inútil vos será levantar de madrugada, dormir tarde e comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Oh Deus maravilhoso! Aos seus amados, Deus te ama, Ele providencia o sustento enquanto nós dormimos. Ô irmão, vamos dormir mais, irmão? Vamos dormir mais? Porque Deus está trabalhando por nós, quando nós descansamos. 10º, finalmente, aqueles que trabalham na obra de Deus, que deveriam ser exemplo nessa questão, talvez são os que mais quebram esse princípio do descanso. Muitos pastores e líderes trabalham a semana toda e no domingo trabalham dobrado. Muitos obreiros e pastores creem que descansar significa defraudar a Deus, de alguma forma. Eles creem que como servo mau, que Deus é um Senhor duro e severo e que eles devem trabalhar sem parar como escravos.
Ou então creem que se dedicando constantemente à obra de Deus, eles vão se tornar mais espirituais e consagrados. Meu irmão, pastor, minha irmã obreira, às vezes nós somos os que mais quebram esse princípio do descanso. Esses amados servos de Deus se esquecem da exortação do apóstolo Paulo a Timóteo. Paulo diz a Timóteo o seguinte: cuida de você mesmo e da doutrina. Primeiro de você, depois da doutrina. Porque se você não cuidar de você, você não vai ter uma doutrina sã, uma doutrina sadia. Você não vai ter a graça para ministrar. Cuida de ti mesmo e depois você cuida da obra de Deus. Tem pastores que só vivem para o rebanho e abandonam a esposa e os filhos e não tem tempo para eles e daqui a pouco o seu lar acaba. Ah, meu Deus, eu estava servindo ao Senhor, mas você quebrou um princípio divino. Você não teve tempo para você mesmo, para sua esposa, para os seus filhos, para a sua família. Olha, está indo alguma coisa errada com a sua família, para tudo. E vai cuidar da sua família. E depois você se preocupa com a obra de Deus. Porque senão o diabo vai te esgotar. Ele vai te destruir. Nós obreiros, nos esquecemos que o próprio Jesus descansou e providenciou descanso para os seus apóstolos. Lucas capítulo 5, versículo 15. E grandes multidões afluíam para ouvir Jesus e ser curado das suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários. Gente, tinha muita gente precisando de Jesus. Mas Jesus deixou a multidão e foi para um lugar solitário, foi orar. Mas Deus, e a necessidade do povo? Espera um pouquinho, eu preciso descansar. Eu não sou escravo, Deus não é, eu não sou escravo de Deus. Deus sabe que eu preciso descansar. Marcos 6,31, e ele, Jesus, lhes disse... Os discípulos atendiam dia e noite as multidões, então Jesus disse, vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Irmão, obreiro, líder, Deus quer que você descanse também, não é só trabalhar, não. Vamos deixar as multidões lá, porque elas precisam é de Deus, não é de nós. Se nós achamos que nós podemos suprir todo mundo, nós estamos nos fazendo de Deus. É verdade, nós precisamos pastorear o rebanho, mas preste atenção, o rebanho não pode ficar dependendo de nós, não. Quando o pastor não está, você vai ter que buscar a Deus, meu irmão. Ah, mas o pastor viajou, mas o pastor está de férias. Glória a Deus que está de férias. Ah, o que eu vou fazer? Vai buscar Deus. Porque Deus é que vai te suprir, não é o pastor e a pastora, não. Tem uma história que é verdadeira. Tinha um encontro de pastores lá nos Estados Unidos. Só pastor. E aí o pastor que chegou para pregar, e estava atrás assim, né? Ele saiu com a roupa de super-homem. Aquele símbolo assim. E ele tinha uma barriguinha, o negócio ficou meio ridículo assim, sabe? Ele chegou assim com a roupa de super-homem. E o pessoal começou a rir, começou a gozar. Mas ele disse, por que vocês estão rindo de mim? Vocês agem dessa maneira, vocês acham que vocês são super-homens. Por que vocês estão rindo de mim? Vocês acham que vocês são super-homens. Ô irmão, ô obreiro, ô líder, ô pastor. Você não é super-homem, e Deus vai te usar, mas é Ele que diz, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É Deus que está responsável por esse rebanho. Ele usa você, é claro que usa, você precisa ser diligente, é claro que precisa ser, mas você também precisa descansar. Portanto, irmãos, temos vários motivos e desculpas pelas quais nós, filhos e filhas de Deus, transgredimos o princípio divino do descanso, e quando isso acontece, é inevitável que nós soframos consequências. Quinto ponto,
Quais são as consequências que colhemos quando nós quebramos o princípio divino do descanso? Como o descanso é um princípio criado pelo próprio Deus, quando desobedecemos a Deus e aos seus princípios, nós colhemos consequências amargas em nossas vidas. Irmãos, Deus colocou leis no universo, por exemplo, a lei da gravidade. E quando nós quebramos essas leis, nós sofremos consequências. Você pode ser a pessoa mais consagrada que for, mas se você pular de um edifício de 3 andares, você vai se esborrachar no chão, você vai ficar muito machucado, vai morrer. Ah, Deus, mas eu sou tão espiritual, como é que o Senhor permitiu uma coisa dessa na minha vida? Olha, você quebrou uma lei, você quebrou a lei da gravidade. Assim também a lei do descanso. Quando nós quebramos a lei do descanso, nós colhemos consequências. Quando nós trabalhamos sem parar e não descansamos, o nosso corpo, mente e emoções vão acumulando o cansaço e a fadiga do dia a dia, e de várias maneiras nós sofremos prejuízos por causa da nossa irresponsabilidade. Baixo rendimento profissional, se você não descansa, você vai começar a produzir menos. Desatenção, acidentes, porque você está cansado, nervosismo, impaciência, estresse, depressão, descontrole emocional, ataques de ansiedade, síndrome do pânico, colapso nervoso. Só porque você está quebrando o princípio do descanso. E assim nós ficamos doentes no corpo e na alma, e precisamos correr atrás de médico, remédio e hospital. Irmãos, essa não é vontade de Deus para a nossa vida, não. Mas se nós apenas obedecêssemos a Deus neste princípio básico, nós ficaríamos livres de muitas aflições, muitos sofrimentos, muitas doenças do nosso mundo atual. Gente, a depressão é o mal do século. É o principal problema que vai atacar a humanidade nos últimos dias, porque nós só temos que produzir, ganhar, correr atrás, porque senão vou ficar desatualizado. Ô irmão, depressão não é brincadeira não, viu? E este é também o motivo pelo qual muitos cristãos, incluindo pastores e líderes, estão vulneráveis a todo tipo de tentação. Porque quando nós estamos cansados e exaustos, nós ficamos mais fracos para resistir à tentação do diabo, o nosso adversário. E ele é esperto, ele não vai te atacar quando você está bem, ele vai te atacar quando você está fraco. Lembra da tentação de Jesus no deserto? Depois de 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Aí o diabo chegou, ele não chegou antes não. Ele esperou Jesus ter fome, para aí ele oferecer. Uai, tu não é o Filho de Deus? Transforma essas pedras em pães? Então, quando nós estamos cansados, a tentação, ela fica mais forte sobre a nossa vida. E nós podemos cair em pecado, e pecados sérios. Porque o diabo, ele não é tolo. Ele sabe como nos tentar. 6º ponto. Quais são as bênçãos quando nós obedecemos o princípio divino do descanso? Quando quebramos os princípios de Deus, nós colhemos maldição. Mas quando obedecemos ao Senhor e andamos nos seus princípios, nós colhemos bênçãos em nossas vidas. Êxodo 15, 26. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor teu Deus que te sara. Irmãos e irmãs, se apenas dermos atenção à orientação de Deus e respeitarmos o ritmo natural do nosso corpo e da nossa vida, nós vamos ficar livres de muitos males da nossa época. E além disso, nós vamos experimentar saúde no nosso corpo físico, equilíbrio em nossas emoções, descanso mental, alta produtividade e uma dependência e maior fé em Deus, pois nós vamos confiar na sua generosa provisão. Essas são as bênçãos, irmãos. 7º ponto. Quais são os propósitos do descanso? Já falamos sobre os motivos pelos quais nós precisamos descansar, porque Deus ordena, porque nós não somos de ferro, porque esse é o ritmo natural da vida, e porque assim
Depois do descanso, nós vamos trabalhar com muito mais eficiência. Mas quais são os propósitos de Deus para o descanso? O que Deus tinha em mente quando planejou, preparou, santificou e consagrou o dia do descanso? Quais são os propósitos? Tudo bem, eu já entendi, pastor, eu sei que eu preciso descansar, mas o que eu vou fazer nas minhas férias? O que eu vou fazer no meu tempo de descanso? Eu creio, irmãos, que Deus, ao terminar a sua obra no sexto dia, Ele parou de trabalhar, e nós podemos concluir, pelo relato de Gênesis e também pelas Escrituras, que algumas coisas aconteceram quando Deus descansou. Primeiro, Deus parou para contemplar toda a obra que, como Criador, Ele tinha feito. Segundo lugar, Deus parou para usufruir e se deleitar com o seu trabalho. Em terceiro lugar, Deus parou para se relacionar com o homem que tinha criado. Presta atenção, irmãos, 3 princípios: contemplar, usufruir e relacionar. Esses são os 3 objetivos principais do descanso. Primeiro lugar, contemplar. Quando nós paramos de trabalhar, nós devemos parar e contemplar e fazer uma avaliação da nossa vida, sobre a obra das nossas mãos, se é isso mesmo que nós estamos desejando. Neste momento de descanso em que nós paramos, nós podemos ver com mais clareza, nós podemos nos colocar à distância e ver com mais clareza na posição de observadores e fazer uma avaliação de como tem sido a nossa vida até esse momento. Quando nós paramos de trabalhar, você tem que refletir, você tem que contemplar, falar, é isso que eu quero da minha vida? O que eu estou fazendo? Ou isso aí, se é isso que eu quero, então vou continuar nessa direção. Não, não é isso que eu quero para a minha vida. Então, você vai ter que tomar atitudes para mudar. Mas você tem que parar para você poder observar, contemplar a sua vida e fazer uma avaliação. Tá bom, é isso mesmo que eu quero? Isso só quando você descansa que você consegue. Também quando contemplamos a obra de Deus em nossas vidas, nós devemos reconhecer e agradecer a tudo que Deus tem nos dado. Irmão, quando você para, você olha, Deus, o Senhor tem sido tão bom. Olha o que o Senhor tem feito, olha o que o Senhor tem me dado. Olha, Deus, contempla, admira, reflete. Esse é o primeiro propósito do descanso. Segundo propósito do descanso, usufruir. Quando nós paramos de trabalhar e descansamos, nós devemos usufruir de todo o fruto do nosso trabalho. Isso significa que no período de descanso nós devemos gastar parte dos nossos recursos que nós conseguimos em nosso próprio benefício. Irmãos, a época de férias é uma época de mais gastos, não é uma época de economia, não. Você tem que usufruir, colher os frutos do seu trabalho. E aí você vai usar o seu dinheiro para você mesmo. Para você fazer coisas que você gosta, para fazer coisas que sua esposa e seus meninos querem. O dia do descanso é para usufruir, aproveitar. É para gastar dinheiro, ir numa praia, ir no campo, andar de cavalo, pagar um voo de asa livre. Eu não consigo fazer isso não, mas se é isso que você quer, paga lá. Eu nunca fui, eu quero. Ou então, rapel. Banana lá. Irmão, quando você tira férias, você descansa, não fica economizando, não. Usa da bênção que você plantou e usufrui, irmãos. É claro que nós precisamos gastar com responsabilidade de acordo com o que nós temos, né? Então, contemplar, usufruir e relacionar. Quando nós paramos de trabalhar, nós devemos nos relacionar mais intensamente com as pessoas que nós amamos, com a família, com os amigos, com os filhos. Pois nos dias normais de trabalho nós não temos tanto tempo como gostaríamos para eles. Então, meu irmão, minha irmã, quando você, fim de semana, os pais, aproveitem o tempo com seus filhos.
Fica mais com a sua esposa, vai assistir um filme com ela, vai descansar. E 8º ponto, eu quero terminar. Como nós devemos... Então, quais são os propósitos do descanso? Contemplar, usufruir e relacionar. É isso que nós temos que fazer. Fim de semana, nos feriados e nas férias. Agora, último ponto. Como nós vamos descansar? Baseado nesses 3 conceitos básicos, nós vamos ver agora a maneira mais prática como nós devemos descansar segundo a vontade de Deus. Em primeiro lugar, o descanso semanal. Nós precisamos ter um tempo de descanso semanal. É importante você separar no mínimo um dia entre 7 para você descansar. Quanto ao dia, pode ser domingo, pode ser sábado, pode ser segunda-feira, terça. Eu não sou adventista do 7º dia não, viu, irmão? Mas eu não quebro o princípio do descanso. Por exemplo, o pessoal que trabalha no salão, eu tenho um amigo que é cabeleireiro, ele, na segunda-feira que ele para. Porque sexta, sábado, domingo, os dias de maior, não tem problema. Você parar na segunda, ou parar na terça, ou parar na sexta, mas você tem que parar. Nós precisamos enfatizar isso, irmãos, pois em nossos dias há uma seita chamada Adventistas do 7º dia, que coloca o sábado como uma lei a ser observada pelos cristãos ainda no dia de hoje. Realmente, no Antigo Testamento, o dia do descanso era fixo, e era o sábado. Mas o que era lei no Antigo Testamento precisa ser interpretado como um princípio espiritual no Novo Testamento. Lembre-se, Jesus descansou. Jesus retirou os discípulos para descansar. Apesar deste mandamento a respeito do sábado aparecer dezenas de vezes no Antigo Testamento, guardar o sábado não aparece nenhuma vez no Novo Testamento. Então, essa lei era para antiga, não é para nós. Mas o princípio do descanso, nós continuamos tão frágeis como todas as pessoas do Antigo Testamento. O princípio do descanso permanece o mesmo. Tá? Agora, o dia, não precisa ser, pode ser o sábado? Pode, mas pode ser outro dia também. Não tem problema, irmãos. Nem Jesus e nem os apóstolos orientou para nós guardarmos o sábado. Como eu disse, pode ser o sábado, mas pode ser o domingo, pode ser segunda, pode ser qualquer outro dia. Pelo contrário, nós encontramos no Novo Testamento uma repreensão para aqueles que querem ser justificados através da lei de Moisés. Gálatas 5,4: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Paulo também nos diz, Gálatas 4,10: guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós tenha trabalhado em vão para convosco. Paulo diz, para com isso. Para de ficar guardando tempo, coisa lá da lei, anos, e dias e meses. Romanos, capítulo 14, versículo 5, vai confirmar o que eu disse, que pode ser qualquer dia. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Para um, tem que ser o sábado. Para outro, pode ser qualquer dia. Mas você tem que andar segundo a sua consciência. Então, esse é o descanso semanal. Descanso anual, segundo lugar. Nós precisamos não só de um descanso semanal, mas também de um descanso anual. Nós vemos isso claramente no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus ordenou ao seu povo parar 3 vezes por ano, para tudo, e vem para Jerusalém para cultuar a Deus e fazer festa, para festejar, para dançar, 3 vezes no ano. Nós temos férias 2 vezes por ano, né? Férias escolares, no meio do ano e no fim do ano. Israel era 3 vezes, oh, coisa boa. Não era só julho e janeiro, tinha um outro mês e nesse mês você ia cultuar a Deus e você ia celebrar. E dessa maneira Deus providenciava descanso para o seu povo. Hoje em dia, né, nós temos outro ritmo, não tem problema. E nós precisamos não somente do descanso semanal, mas também do descanso anual, para parar a vida e refletir, para usufruir e para relacionar. Terceiro lugar, irmão, irmã, utilize bem o tempo de descanso.
No dia ou mesmo do descanso, nós devemos separar um tempo especial para nós mesmos, para a família e para Deus. Reserve um tempo só para você, faça o que te agrada, o que te dá prazer. Reserve um tempo para a sua família. Esse é o relacionar. Nesses períodos de descanso, devemos priorizar o tempo com a esposa, com os filhos, com os sogros, amigos, mas principalmente com cônjuge e filhos. E quanto ao cônjuge, deixe os seus filhos na casa de pais, de amigos, e sai junto, vai no cinema, vai sair para uma pousada, ficar só você e o seu marido, a sua esposa. Quanto aos filhos, queridos, quando eles são pequenos, brincar é tão importante como comer e dormir. Para a criança, brincar com o pai, brincar com a mãe, gente, isso é fundamental. E quando eles crescem, você tem que participar mais intensamente da vida dos seus filhos adolescentes, porque essa é a hora de estabelecer conexões mais fortes, porque senão você vai perder os seus filhos para os amigos e para as pessoas do mundo. Em terceiro lugar, reserve um tempo para Deus. Isso realmente vai providenciar um descanso mais profundo e espiritual. Quarto lugar, irmãos, então primeiro, descanso semanal, segundo, descanso anual, terceiro, utilize bem o tempo de descanso, e quarto, no seu descanso, deixe de fazer as coisas que normalmente você faz e faça coisas diferentes. Por favor, não use o fim de semana para colocar o seu trabalho atrasado em dia. Tudo bem, uma vez ou outra, isso até acontece, mas isso não pode se tornar uma regra, não. Por favor, não use as suas férias para você produzir e quando você volta... Não, irmão, irmã, pare de trabalhar, desliga um pouco. Não use o descanso para você colocar o trabalho atrasado em dia. Não faça isso. Esses períodos são para relaxar e descansar mesmo. São para fazer coisas diferentes, coisas que normalmente você gostaria de fazer, mas não tem tempo por causa da rotina diária. Dorme até mais tarde, vai até um clube, fica espreguiçado lá na beira da piscina sem fazer nada, só tomando sol. Oh, coisa boa, irmão. Quando eu saio de férias, todo fim de ano eu vou lá para a casa dos parentes da minha esposa, eu comprei uma cota de clube lá. Aqui eu não tenho clube não, mas lá eu tenho. Eu espreguiço lá e fico sem fazer nada, só tomando sol, coisa boa. Irmãos, contempla a natureza, isso traz um descanso. Não fica lá na televisão, vendo só filme do Netflix, não. Vai estar no meio da natureza. Passe o fim de semana em alguma pousada, hotel, jogue videogame com seus filhos, leia aqueles livros que você gostaria de ler e não teve tempo, assista também filmes que você não teve tempo de assistir, vai fazer uma trilha, andar de moto, passear de bicicleta, vai fazer coisas diferentes, não se preocupe com o tempo, não fique pensando no trabalho. Irmãos, nós precisamos aprender a fazer tudo com intensidade. Quando você trabalha, trabalha para valer, mas quando você descansa, descansa para valer também. Gasta um dinheiro, aproveita, usufrui, tá certo? Quando trabalhamos, devemos trabalhar com diligência, mas quando descansamos, nós devemos descansar com intensidade. Faça coisas que você nunca fez, vai num teatro, numa orquestra, vai fazer montanhismo, vai mergulhar. Também pergunte à sua mulher e aos seus filhos, o que vocês querem fazer? Pai, eu queria, então vai lá, você pode achar bobo, mas eles querem. A sua esposa queria fazer uma coisa que você não tem, mas vai com ela. Você vai ver que você vai aproveitar. Irmãos, eu sou engenheiro, sou muito racional assim. Minha esposa, ela é formada em História da Arte, ela gosta de ir em museu. Olha... museu, coisa velha, Aí eu comecei a ir com ela, sabe o que é legal? Eu aprendi a gostar daquilo. Vai com a sua esposa, vai fazer o que ela gosta. Relaxe um pouco em relação aos gastos. Se você tem dinheiro, aproveite, gaste um pouco das suas reservas com diversão. Mas se você não tem dinheiro, seja criativo
E você verá que você pode fazer coisas que você pode relaxar sem gastar muito dinheiro. Eu dei um exemplo uma vez numa igreja, o pessoal riu demais. Não tem dinheiro, eu sugeri o seguinte: vai para o aeroporto, ver avião pousar e decolar. Gente, é um negócio, aquele bichão assim, ó. É legal, gente. Eu não tenho dinheiro, eu não posso pagar. Vai lá no aeroporto, aqui é da Pampulha, vê avião pousar e avião decolar. Os meninos vão ficar, no pai, que legal. Se você tem dinheiro, pega um avião e vai para longe. Mas se você não tem dinheiro, vai lá ver. Tá certo? Seja criativo. Mas também não se esqueça, irmão e irmã, de ler a Bíblia com mais calma, mais tempo. Ter mais tempo de oração e buscar a Deus com intensidade. Deus santificou. Deus honrou. Deus priorizou o dia do descanso. Porque Ele sabe que nossa estrutura não aguenta ir muito longe. Nós precisamos descansar, irmão. Porque se você não descansar, você vai ter um colapso nervoso. Você vai para o hospital. Ah, você não quer descansar normalmente? Então vou providenciar um descanso para você. Uma cama de hospital assim, maravilhosa, reclinável. Pessoas trazendo comida para você ali na boquinha. Irmão, eu estou brincando, mas é isso que acontece mesmo. Quando nós não paramos, Deus nos para. Deus nos para e faz a gente descansar na marra. É isso que eu queria então passar para a igreja, irmãos. O descanso é um princípio divino. Ele é muito importante na nossa vida. Nós precisamos descansar porque nós não somos de ferro. E nós temos muitas desculpas para não descansar, tá? Nós colhemos consequências ruins quando nós quebramos esse princípio e colhemos bênçãos quando nós obedecemos. Os propósitos do descanso, irmãos: contemplar, usufruir e relacionar. E como descansar? Faz coisas diferentes, faz coisas que você não tem tempo para fazer. Queria que você abaixasse a sua cabeça.